Bom dia, abençoadas! Como vocês estão? Já estamos aí no dia 24 de julho. Ontem nós fizemos 21 dias juntinhas aqui, eu e você. Hoje, então, nós já estamos aí há 22 dias juntinhas. E como eu fico feliz e alegre, assim, de estar conseguindo manter esse propósito junto com o Senhor, né? E tá conseguindo também, de certa forma, transbordar aquilo que eu carrego, né? Aquilo que Ele colocou em mim. Sou muito grata pela minha vida, muito grata pela vida de cada uma de vocês e grata pelo Senhor estar me usando para poder abençoar a vida de vocês também. Então já vamos lá, né? Pega a sua Bíblia, pega seu cafezinho ou seu chá, senta à mesa com o Senhor para gente ter o nosso tempo de comunhão com Ele. Chama o Espírito Santo para que Ele esteja sentado ali com vocês, para que Ele se faça presente, para que Ele seja seu guia, seu direcionador. E que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa te colocar e você possa sentir a presença dEle ali, te acalentando, te guiando, te orientando, né? Falando ali ao seu ouvido aquilo que você precisa ouvir. Então já chame Ele, já esteja juntinhos aí. Hoje eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 e eu vou ler do 1 até o 11. Vamos lá. E começa assim, eu tô pegando uma versão NVT, que é uma versão muito fácil a linguagem, tá bom? Então começa assim o texto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem. Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além de detestável adoração a ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e desfrutíferas e por isso as difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinadas ao fim de todas as coisas, está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir um aos outros. Fazem bom uso da múltipla e variação graça divina. Vocês têm o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. E a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que essa seja uma oração, gente. Isso daqui para mim é uma oração praticamente. Vamos lá. É tão lindo, né, o que o Senhor ele traz para nós. Porque assim, em momento algum ele falou que nós não vamos ter desafios na nossa vida. Em momento algum ele traz falando que, olha, quando você caminhar comigo, você não sofrerá. Não, pelo contrário, ele fala, olha, se você andar comigo, se você estiver aqui comigo, você sofrerá fisicamente. Mas ao contrário, você deixará o pecado, você será livre nele. E sabe o que é o mais lindo e o mais interessante de tudo? É que mesmo quando a gente está passando por tribulações,
nós passamos com o Senhor e o fardo se torna leve. E eu quero trazer aqui um testemunho, né? Eu quero trazer um testemunho do que é de fato a gente cumprir o ID de Deus, né? Vocês viram aí eu falando muitas coisas com vocês, eu estava rouca, né? Em vários devocionais aqui durante um bom tempo, mas durante 6 anos é muito tempo, né? Eu não ficava doente. E o que foi essa última doença minha há 6 anos atrás? Foi o Covid que eu peguei. Mas antes disso mesmo, eu não tive uma gripe, eu não tive uma febre, eu não tive dengue, eu não tive dor no corpo, eu não tive absolutamente nada. Muito saudável, muito saudável. Meus meninos pegavam gripe, febre, meu esposo e eu nada. Durante muitos anos. E foi começando o ID do Senhor aqui, né, nos nossos devocionais. No primeiro dia que eu fiz, foi numa segunda-feira, há 22 dias atrás. Eu fiz o meu primeiro áudio, trazendo o devocional aqui. E nesse mesmo dia, eu senti uma opressão muito grande sobre a minha vida e eu fiquei de cama. Fiquei de cama e eu não consegui me levantar. Era como eu acreditei que eu estava com dengue, algo muito forte assim no meu corpo, uma dor insuportável que eu não conseguia levantar. E aí eu falei, Senhor, o que é isso, né? E eu falei, eu preciso terminar de gravar os devocionais da semana, eu preciso sentar, eu preciso organizar de como que vai ser. E eu senti essa opressão muito grande, essa dor muito grande, e aí na mesma hora eu já orei, declarei cura sobre a minha vida, e no outro dia eu acordei boa, acordei maravilhosa, boa mesmo, gente, curada, sem uma dor no meu corpo. E aí eu fui e fiz mais um devocional. No outro dia eu estava de cama novamente. Estava de cama com uma dor insuportável e aí eu comecei a dar febre. Não conseguia mais ficar em pé. Eu tinha que ficar só sentada. Se eu sentasse um pouquinho, eu já precisava deitar porque assim era uma dor insuportável no meu corpo, uma fraqueza, uma indisposição. E eu assim, gente, eu preciso gravar porque o compromisso não é comigo, o compromisso é com elas, o compromisso é com o Senhor. E eu não vou permitir que o inimigo vai tentar algo sobre a minha vida. Então, mesmo com dor, eu gravei os áudios com a maior felicidade da minha vida. Felicidade, é esse o nome, sabe? Com alegria, com ousadia, com vontade. E eu pedi, Senhor, me dá força para eu poder passar por isso. E assim foram durante 20 dias, né? Hoje, com a graça do Senhor, eu ainda não voltei 100% da voz. A minha garganta, às vezes, eu vou tossir, né? Acabo tossindo um pouco. Mas o Senhor, Ele me trouxe até aqui. Ele me trouxe até aqui. Ele me fez continuar e manter. Eu consegui manter a promessa que eu fiz a Ele. Sabe? Aquele compromisso que eu fiz com vocês. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós vamos sofrer fisicamente por Cristo. Muitas vezes você vai sofrer fisicamente por Cristo. E talvez você pense, mas eu não quero sofrer por Cristo. Só que eu quero te dizer que eu tenho recebido tantos relatos de mulheres sendo transformadas através desse devocional. Mulheres que estão ouvindo todos os dias, que relatam como é bom estar comigo ali todos os dias, que honra a minha vida e que está recebendo a graça do Senhor sobre a vida delas. Mulheres sendo curadas de depressão, sim. Mulheres sendo livres de toda a amargura do coração, sim. Mulheres se reposicionando nos casamentos, gente. Então, assim, não tem como não ser grata. Por mais que a gente sofra, mas eu sou grata, mesmo no meu sofrimento, mesmo no momento que eu estava ali mais difícil, eu sou grata ao Senhor, porque o fardo que é dele é leve para minha vida. Então, que o fardo para vocês seja leve, que vocês possam compreender, que vocês possam entender isso.
E antes de tudo, eu quero que vocês aprendam a pensar como o Senhor. Aprendam a pensar como o Senhor, a agir como o Senhor. Porque Jesus Cristo, Ele sofreu fisicamente. Ele sofreu fisicamente. Mas em momento nenhum Ele desobedeceu ao Pai. Em momento nenhum Ele estava na carne. Ele vivenciou os poderes da carne. Porque se fosse para falar, a minha vontade era ficar prostrada. Eu fiquei 2 semanas deitada, trabalhando deitada. Era ficar prostrada e não fazer devocional nenhum. Eu falei, Senhor, tá difícil, tá doloroso, mas Pai, vem comigo, por favor, vem comigo, esteja comigo. Eu vou dar um passo aqui de fé, Pai, mas faça com que toda a minha dor desapareça enquanto eu estiver gravando. Traga ousadia, traga felicidade, Pai, que elas possam sentir a Tua presença na minha voz. Era essa a minha oração. Então, talvez hoje você está passando por alguma situação difícil, você não sabe o porquê, mas eu quero te dizer que muitas vezes quando a gente sofre, muitas vezes quando a gente está se sentindo exprimida, esmagada, o Senhor está nos levando a uma nova estação, uma estação de mudança, uma estação onde a gente não vai mais andar pela carne, nós vamos andar pelo Espírito. Uma nova vida, e muitas pessoas vão sim te crucificar, vão sim falar de você, vão sim apontar o dedo para você e falar, nossa, mas como você mudou? O que você fez, né? O que Deus fez com você, sabe? Mas mesmo essas pessoas nos criticando, mesmo essas pessoas nos blasfemando, mesmo essas pessoas nos julgando mesmo a todo tempo, nos difamando a todo tempo, né? A gente precisa amar essas pessoas, assim como Cristo nos amou. Porque eu já fui uma pessoa que apontava o dedo, eu já fui uma pessoa que julgava, eu já fui uma pessoa do outro lado. E aí vocês precisam amar, assim como Cristo ama. Assim como Cristo ama. Assim como Cristo ama cada uma das pessoas. Cada uma das pessoas. Peça para que o Senhor coloque um amor, o amor dele sobre vocês, o amor dele sobre vocês, para que vocês possam sentir verdadeiramente empatia, amor ao próximo. Sabe, que vocês possam se doar através daqueles dons que foram entregues para vocês. O Senhor, Ele entregou dom para cada um, mas esses dons é para que a gente possa servir o próximo, mas com amor, com verdade, com empatia, com disposição. Então hoje, a minha oração para você é que você possa aprender a pensar, aprender a caminhar como Jesus. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui, Senhor, te agradecer, Pai, por mais um dia que nós estamos aqui juntas, Pai. Te agradecer pela vida das minhas irmãs, Senhor, pela transformação que está sendo vivenciada na vida de cada uma delas e daquelas que ainda não vivenciou, Pai. Eu já te agradeço porque eu sei que elas irão vivenciar, sim, Pai, a sua transformação, que vai ser palpável na vida dela. Não por mim, mas sim para a honra e glória do Senhor, Pai. Pai, eu peço para que o Senhor mostre e coloque ao coração das minhas irmãs, aquela que está passando por dificuldades, por momentos difíceis, para que ela entenda qual que é a estação que ela está vivendo. Talvez ela está mudando de uma estação para outra. E a gente sabe que mudança dá trabalho, mudança traz um desconforto, Pai. Senhor, traga clareza à mente delas, para que elas compreendam que mesmo doendo, Pai, mesmo trazendo desconforto, Senhor, que elas caminhem assim como Jesus, assim como o Senhor, assim como o Cristo caminhou, Pai. Que ela não permita mais a vida
desregrada, desenfreada, destrutiva que elas viviam, Pai. E que muitas vezes as pessoas apontando o dedo para elas, elas vão se sentir recaídas, elas vão se sentir fracas, Pai. Mas, Senhor, dá força para elas manterem firme na Tua palavra, para que elas não retrocedam, para que elas não cedam ao inimigo, ao que ele quer fazer, Pai. Mas que elas sejam diligentes, que elas sejam obedientes, que elas caminham pela Tua palavra e que mesmo que esteja difícil, Pai, ela possa crer na Tua verdade, aquilo que o Senhor falou sobre cada uma delas, sobre a vida delas, Pai. Que elas possam crer em Ti, Pai. Que o fardo é leve, Senhor. Pai, que elas possam ter consciência de qual é o dom de cada uma delas. Qual é o dom que elas receberam para que elas possam servir ao próximo. Para que elas possam amar ao próximo, independente do que fazem com ela, independente do que falam para ela, Pai. Mas que ela possa pegar todo esse dom, que é a graça que elas receberam através desses dons sobre a vida dela, Pai. Que elas possam pegar e possam servir ao próximo, possam amar ao próximo e possa, através de atitudes, de palavras, Senhor, mostrar o Seu verdadeiro amor, Pai. As pessoas, para que as pessoas, mesmo quando elas apontem o dedo, julgando, criticando, Pai, que quando elas se sentirem amadas, quando elas sentirem servidas, quando elas se sentirem honradas através da vida das minhas irmãs, Pai, que elas possam desejar fervorosamente a Tua presença. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigada, Pai. Um grande beijo para vocês, tenham um dia abençoado, e que vocês possam fazer prova de Cristo na vida de vocês. Amém, Senhor, amém.